Fala, primeirão, dando sequência à nossa radioatividade aí, nós vamos para a nossa quinta aula de radioatividade, né? Nós vamos fechar essas aulas aqui e hoje de forma bem teórica, né? Nós vamos trabalhar com os efeitos da radioatividade aí, para que a gente possa ter esse melhor entendimento. Então já vamos direto para ela aí. Primeiro efeito da radioatividade, das consequências, daquelas emissões que saem do núcleo do átomo, que nós chamamos de alfa, beta e gama, são vários efeitos. Um deles aí é o efeito das radiações. Efeito das radiações é efeito elétrico. Pessoal, o elétrico, ele provoca no ar atmosférico, né? Na verdade, o atmosférico e gases, eles são ionizados pelas radiações. Essas radiações tiram íons do atmosférico e desses gases presentes no atmosférico, tornando-se esse ambiente condutor de eletricidade. Então, o ambiente que tem essas partículas, ele se torna muito elétrico. Por isso que se criaram um aparelho usado para detectar a presença de radiações e medir a sua intensidade, que é chamada de condutor Geiger, utilizado em grande propriedade aí, quase todos os países que mexem com essas concentrações de radiações nucleares, produções de armas nucleares, eles têm esse condutor Geiger. Para quê? Para medir, para ver se realmente o ar tem uma concentração de descarga elétrica muito grande. Se tiver, de acordo com um limite um limite determinado, vai indicar que realmente ali está tendo vazão, vai tendo evasão, ali vai estar tendo liberação de uma quantidade radioativa, tá certo? Então, interessante esse processo aí do efeito elétrico. Mas nós temos o efeito luminoso. O efeito luminoso, as radiações provocam fluorescência, né, em certa substância, como é o caso do sulfeto de zinco, né? O sulfeto de zinco foi aquele que o Rutherford utilizou, né, para ver o ricocheteamento, né, das partículas de polônio alfa, partícula alfa emitida pelo núcleo do polônio, e que sofreu desvio algumas delas. Outras não, pegaram e roquetearam, né? Ou seja, tocaram lá e sofreram desvio, bateram nela, tocaram, porque provocou um clarão de cores diferenciadas. E também essa propriedade é utilizada na fabricação de poteiros luminosos, né? Ponteiro de relógio, por exemplo, e também algumas danceterias, alguma luzes fluorescentes a gente coloca, né? E observa que tem uma iluminação muito intensa. Isso aí é causado também e chamado como efeito luminoso, provocado pelas partículas alfa, gama e beta de radiações. Nós temos as radiações biológicas. As radiações biológicas podem ser utilizadas com fins benéficos. Por exemplo, no tratamento de espécies de câncer, né? É muito comum, nós utilizamos isso. E uma dosagem apropriada, ou seja, em uma quantidade equilibrada. Agora, mas em quantidades elevadas, elas são nocivas, são prejudiciais aos tecidos vivos, causando o que? Grande perda das defesas naturais do nosso organismo, como queimaduras, as consequências e até hemorragias. Também afeta o DNA, provocando mutações genéticas. Por quê? Porque ela penetra, né? Já penetra uma camada mais densa da epiderme, né? E aí provoca danos irreversíveis, tá certo? Mas isso é comum, não esses danos, mas esse tipo de trabalho com esses efeitos luminosos em cima de tratamento de câncer, que dentro desse período da modernidade está aparecendo com frequência, certo? E aí nós temos o efeito químico. O efeito químico é o radioisótopo e tem sido usado para estabelecer mecanismos de reações nos organismos vivos, né? Como o carbono 14, ou seja, ele está sendo utilizado esse efeito químico para que nós possamos descobrir e fazer uma datação do período que um determinado fóssil é encontrado, até quanto tempo ele está existindo ali, qual é o período de meia-vida dele, que nós vimos na aula anterior, e esse aí é através do radioisótopo, né? Que sensibiliza também filmes fotográficos, né? Você coloca ali essa quantidade radioativa aí. Então, essa coleta de carvão para a datação de carbono 14, né? É isso que nós fazemos isso para fazer essa datação.
Então nós temos esses efeitos, que é o efeito químico, o efeito biológico, o efeito luminoso e o efeito elétrico. São os efeitos todos provocados as partículas alfa, beta e gama que saem de dentro do núcleo de um átomo, certo? Próxima aula a gente dá sequência a essa final dessa etapa aí, falando um pouquinho de efeitos químicos através das partículas, tá bom? Até a próxima.